Daniel capítulo 4, no versículo 28, nos diz bem assim: Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, um ano, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia. Falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu glorioso poder, e para a glória da minha majestade. O orgulho do rei aqui, ele se orgulhou para o meu glorioso poder e para a glória da minha majestade. Quando a gente acha que é alguma coisa que se orgulha, se torna uma pessoa orgulhosa, a queda é certa. Foi assim que aconteceu com Satanás, com Lúcifer. Ele se orgulhou, ele queria ser como Deus, queria ficar acima de Deus. Orgulho. E aí foi onde aconteceu a queda dele. Ele foi expulso do céu. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. Olha só. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. O reino não foi tirado dele. Pela soberba, pelo orgulho dele. Ele não reconhecia Deus. E uma pessoa sem Deus é assim. Quando uma pessoa pensa que não precisa de Deus, ele está perdido. No versículo 32. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais. Ele foi expulso de entre os homens, ele morava num palácio e ele ia morar com os animais. Os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois. Ele ia comer erva que nem os bois, comer capim. Aleluia. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti. 7 tempos é 7 anos. 1 tempo, 2 tempos, 2 tempos, 2 anos. 3 tempos, 3 anos. 7 tempos, 7 anos. 7 tempos por cima de ti. Até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Deus, ele tem domínio sobre o reino dos homens e ele dá a quem ele quer. Aquele que se acha alguma coisa, Deus tira dele e dá para quem ele quer. Nunca se ache nada. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, e foi expulso de entre os animais. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva com os bois.
O seu corpo foi molhado do orvalho do céu. Ele ficava no campo, pastando. O corpo dele molhava pelo orvalho do céu, da chuva, até que lhe cresceram os cabelos, como as penas da águia. O cabelo dele foi crescendo e ficando como as penas da águia. E as suas unhas como as das aves. Unha tipo as das aves. A águia, a unha dela é pontiaguda. E a unha dele cresceu tipo aquilo ali. Mas o fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, aí Nabucodonosor aprendeu a lição. Ali, como ele estava como um animal ali, quando passou os 7 anos, olha o que o rei Nabucodonosor falou, quando ele deu o testemunho dele. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Aleluias. Levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento. O entendimento voltou nele. Ele passou a entender. E eu bendisse o Altíssimo. Oh, glória! E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. No versículo 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Todos os moradores da terra são reputados para Deus, são como nada. Então, nós não podemos se achar coisa nenhuma. Nós não somos nada. Só Deus é tudo em todos nós. Aleluias. Somente Deus merece toda a honra e toda a glória, toda a majestade e todo o poder. Aleluias. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. Segundo a vontade de Deus, ele opera com o exército do céu, que é o exército de anjos. Se você está passando por uma luta difícil, um momento de provação, a sua vida está você está passando por um perigo no trânsito, na rua, você nem percebe, mas Deus ele manda um anjo lá para te livrar. Ele manda anjos para te dar livramento e você nem viu, nem percebeu. Esse é o exército do céu. Aleluias. Ele opera com o exército do céu, com os anjos. Se Deus falar para o anjo, vim deixar a tua bênção, o anjo traz a tua bênção. Se Deus falar para o anjo te livrar de algo, o anjo vai vir. Aleluias. E os moradores da terra. Ele opera até com os moradores da terra. Aleluias. Não há quem possa deter a mão. Ninguém pode deter a mão de Deus. Ninguém pode parar a mão de Deus. Aleluias. Nem lhe dizer
que fazes. Não. Ninguém pode dizer o que Deus faz, o que Deus vai fazer, ou o que Deus deixa de fazer. Ele faz o que Ele quer e o que é da vontade dEle, o que Ele vai fazer, Ele faz e ninguém vai impedir. Se Ele quer abençoar a tua vida, não tem ninguém que possa impedir. Nem inferno nenhum, nem o inferno inteiro pode impedir a mão de Deus de te abençoar. Tão logo me tornou a vir o entendimento. Quando o entendimento veio ao rei Nabucodonosor, quando passou-se os 7 tempos, os 7 anos, veio o entendimento nele. Ele reconheceu que só Deus é Deus. Também para a dignidade do meu reino, que ele reinava no castelo, para a dignidade do reino dele, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros. Os conselheiros estavam à procura dele. E os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza, porque a grandeza de Deus se ajuntou a ele. Ele viu a grandeza de Deus e ele reconheceu Deus. Agora sim, ele estava com a grandeza de Deus, porque ele reconheceu a Deus. Deus, naquele momento, estava com ele, porque somente Deus é grande, é poderoso. Aleluias! Quem tem Deus tem tudo. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, olha só, o homem que estava se gloriando, com orgulho, agora olha o que ele diz. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu. Olha, o Rei do céu, ele já reconheceu a Deus e glorificava, louvava, porque todas as suas obras são verdadeiras. Olha o que o rei Nabucodonosor falou, que todas as obras de Deus são verdadeiras. E os seus caminhos justos, os caminhos de Deus é justo. Não há injustiça nos caminhos de Deus. Aleluias. E pode humilhar aos que andam na soberba. Deus, ele humilha quem anda na soberba e no orgulho. Quando a pessoa acha que ele é alguma coisa, quando ele acha que ele não precisa de Deus, quando ele acha que ele é melhor do que os outros, Deus, ele humilha essas pessoas. Aleluias. É o que a palavra de Deus diz. Todo que se exalta será humilhado. É forte.
E a Bíblia nos diz bem claro, olha como é que ele estava. No Daniel capítulo 5, no versículo 21. Foi expulso dentre os filhos dos homens. Ele foi expulso. Aleluias. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais. Já pensou? Tem um coração igual ao coração dos jumentos. E a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado. Ele se molhava com o orvalho do céu, com a chuva, porque ele vivia pastando ali. O seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constituir sobre ele. Quando ele reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens. Então, não espere passar por uma situação muito difícil, porque essa que o rei Nabucodonosor passou, essa daqui foi terrível. 7 anos que nem um animal. Então não espere ficar sofrendo por muito tempo para reconhecer Deus na tua vida. Para reconhecer Deus como o único Senhor e Salvador da tua vida. Em o nome de Jesus. Amém? Aceite ao Senhor Jesus Cristo. Entregue a sua vida para Deus. Se batize nas águas. Procure uma igreja mais próxima de sua casa. E pegue firme com Deus. Em nome de Jesus. Porque enquanto a vida há esperança, depois que morre não tem mais como. A oportunidade de aceitar o Senhor Jesus, de trilhar os caminhos de Deus, é agora. O caminho do Evangelho é agora. Depois que morre não dá mais. A Bíblia diz: ao homem está destinado morrer uma só vez, vindo depois da morte o juízo. Depois que morre, só segue o juízo. Mais uma vez. Você que já aceitou Jesus, parabéns. Continue. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. E você que não aceitou, aceite ao Senhor Jesus. Se batize nas águas. Tenha um novo nascimento. Amém? Porque a palavra de Deus diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, ou seja, quem não crê já está condenado, já está julgado. Se ele não crê no Filho de Deus, se ele não crê em Deus, ele já está condenado. Condenado ao quê? Ao lago de fogo. Aceite o Senhor Jesus e vamos morar todos nós com Deus naquele lindo lugar, na cidade santa, na Nova Jerusalém. Aleluias! A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Que Deus abençoe e ilumine grandemente o seu dia, a sua vida, a sua família, em o nome de Jesus Cristo. Corra para Deus e Deus correrá para você. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o deixar, Deus te deixará também.
Mas enquanto você estiver com Deus, Deus ele nunca vai te deixar. Mas se você deixar Deus, Deus ele vai te deixar. Amém? Louvado seja o Senhor. Graça e paz a todos. Aleluia.